Nós já temos um programa sobre preconceito esotérico, porém ele teve boa reverberação e o assunto não foi esgotado. No programa passado, a gente conversou sobre um preconceito de fora para dentro. Agora nós temos que dar a cara a tapa e fazer a nossa autocrítica. Falarmos sobre preconceito, sobre discriminação, sobre juízo de valor e apontar o dedo para o problema, para que talvez todos nós possamos conseguir encontrar uma solução e afastar essas coisas do meio ocultista. Talvez um dos primeiros argumentos que a gente precisa utilizar, ou pelo menos na minha concepção a gente deve utilizar para começar a debater sobre esse tema, é que o debate aqui é sobre as ideias e não sobre as pessoas. E sempre quando a gente vai falar sobre o preconceito, isso é importante. Uma outra coisa é que entender o que os conceitos e as palavras realmente significam é extremamente importante em qualquer debate. A gente tem um vídeo falando sobre preconceito e discriminação, e lá você pode entender um pouco melhor o que isso realmente significa, mas a gente parte do ponto que criar conceitos prévios sobre coisas que nós não conhecemos é algo totalmente natural e não tem problema nenhum nisso. A questão é quando a gente utiliza juízo de valor para separar e colocar algo melhor do que o outro e começa a atacar aquilo que a gente considera não sendo positivo. Existem vários conceitos que a gente vai abordar ao longo do nosso programa, mas dentro do meio esotérico especificamente, o erro de conceituação também é extremamente problemático, porque toda linha esotérica, seja ela qual for, se é uma linha séria, visa a conexão com o sagrado, ou seja, você sai dos problemas da relatividade do mundo, se eleva para se conectar dentro, obviamente, das suas possibilidades com o que é sagrado, para que depois você possa voltar para o mundo e trazer harmonia, para que você possa unificar a separatividade, para que você possa, de fato, resolver os problemas na medida do possível. Se na sua atitude não há esse caminho, esse processo de conexão, de elevação, para olhar de cima o que está acontecendo e aí sim agir combativamente, você infelizmente não está seguindo algo que de fato é esotérico, por mais que, por vezes, nós achemos que sim. Então, essa é a primeira conceituação e a gente precisa fazer essa autoanálise. O Paulo comentou muito bem, né? A gente tem que fazer a nossa meia-culpa. Então, eu preciso a todo instante parar e pensar: será que de fato o que eu estou colocando no mundo está conectado com o que eu acredito, com o que é sagrado? Ou será que outras coisas estão poluindo a maneira com a qual eu enxergo a realidade? E aí sim, utilizando as minhas conceituações prévias, a minha ignorância em relação às percepções de outras ideias, de outras pessoas, e na verdade seguindo por um caminho que é desconectado com o que de fato é real. E aí, uma coisa que me veio na cabeça enquanto a gente estava conversando sobre esse tema é que por vezes dentro do meio esotérico a gente acredita que está fora da Matrix, que a gente encontrou a verdade, que a gente saiu do sistema. Errou feio. Às vezes a gente está seguindo exatamente o sistema que a Matrix coloca pra gente seguir. Você está abraçando, você achou que é o Neo, na verdade você é o Smith. Exatamente. E aí, só fazendo um comentário a respeito disso que o João trouxe, é a diferenciação que nós temos que ter entre magista e operador da magia. O magista é aquele que traz de fato a magia para a sua vida. O operador é aquele que conhece alguns mecanismos, não acredita de fato, e você pode falar: ah, mas eu acredito, mas não acredita, porque se você acreditasse, você viveria como um magista. E você utiliza aquilo para atender suas necessidades profanas. Isso é a pessoa que, via de regra, o comportamento não é específico para ninguém, mas é um comportamento dessa pessoa arquetípica, no sentido ruim mesmo do arquétipo, da pessoa que na vida profana é o 7-1, né? Ele quer vencer os outros, ele quer competir com os outros, ele quer farinha pouca, meu pirão primeiro, e aí ele adquire uma nova capacidade para fazer isso. Ou seja, ele não lapida a pedra bruta, ele não faz o processo de harmonização interna, ele apenas está utilizando essa ferramenta para conseguir aquilo que as outras ferramentas que ele tinha talvez não tivessem conseguido para ele.
E pegando toda essa ideia do preconceito, né? Mas tudo isso que foi falado não existe dentro do meio magista, do meio ocultista, do meio esotérico. De fato, nesse meio não. Nesse meio. Mas no que as pessoas dizem que é esse meio, sim. E aí a gente também tem que, justamente, pegando um pouco do que o João trouxe também, a gente saber colocar os pingos nos is e separar determinadas coisas. Discriminar da forma correta, né? Separar as coisas de acordo com as caixas que elas se encontram. O esoterismo, como o João disse, independente de qual seja a linha que você segue, todo caminho esotérico ele vai levar você para o mesmo lugar, porque em essência ele prega a mesma coisa, porque ele está ancorado na mesma coisa. Só que se iniciar numa ordem, frequentar um templo, uma casa religiosa, uma casa esotérica, não é de fato se conectar com esse ideal. A gente tem que separar o esoterismo como sendo o ideal e o esoterismo que a gente consegue manifestar no nosso mundo. Esse vai estar cheio de vieses, esse vai estar cheio de defeitos e rachaduras que são parte da própria condição humana. Muitas das vezes a gente acredita que quando a gente entra numa sociedade esotérica, num lugar desses, a gente faz como o João disse, a gente sai da Matrix. Ou seja, a gente deixa de ser profano e se torna um ser elevado, um ser sagrado. Agora que eu venci o meu ego, eu sou melhor do que todo mundo, né? Exatamente, é isso aí. E, obviamente, então assim, lê do engano. Da mesma forma que você achar que saiu da Matrix faz com que você apenas seja um agente da Matrix, porque nada é mais perigoso do que aquele prisioneiro que acha que é livre. Prisioneiro que acha que é livre, ele luta para defender a própria prisão, ele luta para defender o próprio sistema que o oprime. É a mesma coisa do esotérico que entra para uma ordem esotérica e acha que ele venceu a materialidade. Vencer a materialidade não tem nada a ver com sair da materialidade ou deixar de ser um ser profano. Nós nascemos nesse mundo profano, como seres profanos, e nós vamos sair desse mundo como seres profanos. Viver uma espiritualidade em essência significa apenas sacralizar a sua vida, sacralizar aquilo que é profano. Mas quando eu sacralizo aquilo que é profano, aquilo deixa de ser profano. Sim e não. Eu estou trazendo o sagrado, como o João disse, eu estou me elevando e trazendo aquilo para o reino. Eu estou trazendo aquilo para onde eu habito. De forma que sim, eu estou transformando aquilo em algo sagrado, mas essencialmente aquilo continua sendo algo profano. Ou seja, ele continua sendo constantemente aberto a falhas e erros. E a gente entra num conceito que é muito importante para o estudo que a gente está tendo aqui hoje, que é autocrítica. Se eu não entendo que sacralizar a vida é um ato contínuo, eu tendo a achar que eu fiz, acabou. E eu tendo a faltar com a minha atenção, a faltar com a minha autocrítica e deixar com que os erros se instalem. É como você vê, por exemplo, uma instituição religiosa. Ela normalmente se cria, se funda baseada em ideais. Às vezes não, mas a gente não está aqui para apontar dedo nem nada. Vamos dizer que uma verdadeira instituição religiosa, ela se cria pautada em ideais. Não só religiosa, esotérica também. Esotérica, E religiosa entenda como esotérica no ato senso. Ela está pautada em ideais. E aí você tem o criador, você tem o fundador dela, que se une com pessoas que compartilham daquele ideal, que se elevam, e elas criam aquela instituição. E aí? A instituição ela vai permanecer sacralizada eternamente? Não. Ela precisa ser constantemente vigiada. As pessoas que estão ali precisam ser constantemente auto-vigiadas. Aqueles que mantêm aquela instituição funcionando precisam estar o tempo inteiro sob o preceito da autocrítica. Por quê? Porque não é porque aquilo começou bem, aquilo não vai cair em algum momento. Não é porque eu começo a fazer algo com boa intenção que eu não vou ser corrompido dentro de mim pelo meu ego e começar a ser contaminado. Como o Paulo disse, eu vou começar a praticar magia porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Só que eu percebo que com a magia eu consigo manipular aqui, eu consigo ganhar ali, eu consigo fazer isso. E aí, dependendo, aquela minha trajetória que começou para me tornar uma pessoa melhor já foi completamente esquecida e agora eu estou apenas perpetuando um caminho que é para alimentar o meu próprio ego. Ou seja, eu me desvirtuei. Dentro do meio esotérico, é muito importante a questão. Dentro de todos os meios, na verdade, dentro da vida, é muito importante a autocrítica. Mas falando especificamente desse tema de hoje, dentro do meio esotérico, porque se eu não tenho autocrítica, eu não vou conseguir entender que aquela visão
que eu tenho a respeito do outro, a respeito do caminho do outro, a respeito da prática do outro, é um preconceito meu, baseado nas minhas próprias vivências, nas minhas próprias características pessoais, que não necessariamente refletem a realidade. João disse, preconceito é normal, preconceito é algo que acontece naturalmente, de fato acontece. Não tem nada de errado em eu ter um pré-conceito sobre determinada coisa. O problema é quando eu pego esse meu preconceito, tomo ele como verdade e utilizo ele para atacar, para dar vazão àquilo que eu tenho de mais primitivo e instintivo no meu ser. E aí a gente começa a pegar uma outra questão, que é a falta do conhecimento técnico. Lá no início do nosso programa, o João falou sobre conhecer conceitos. E conhecer conceitos, eles envolvem tanto você saber o que é um preconceito, o que é uma discriminação, o que é um juízo de valor, mas também você conhecer onde você está e aonde você não está. Em que sentido? A gente vai encontrar muitas pessoas que enveredam por uma determinada linha porque acham que o ideal diz aquilo que elas procuram. Então, se eu sou uma pessoa revoltada com o mundo, que quer acabar com essas opressões, eu olho na cartela gourmet dos cenários esotéricos, das linhas esotéricas, qual é que diz que está tudo errado? Ah, essa aqui. Então, conversou comigo, eu vou ali. Beleza. Ponto. Esse primeiro passo é normal, saudável. O problema está em quando eu entro ali e eu não estudo o que aquilo quer dizer de fato. Eu apenas utilizo essa roupagem para criar uma legitimação daquilo que eu vou fazer no mundo. Então eu vou falar, eu sou da linha tal, por isso eu taco fogo no mundo, porque a linha tal taca fogo no mundo. Não, a linha tal não taca fogo no mundo. Ela visa combater as iniquidades, ela visa combater aquilo que está deturpado no mundo, inclusive em mim, porque eu estou no mundo. Então se eu não combato isso, se eu não combato os meus vícios, eu jamais vou ser livre. Eu jamais vou combater de fato os vícios no mundo. Então eu preciso fazer essa ponte. Eu preciso conhecer os mecanismos da linha que eu digo seguir. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto está na qual eu vou comparar essa minha linha com as outras linhas. Eu não conheço as outras linhas, então eu não posso dizer se essas linhas são boas ou se são ruins, porque eu não conheço a técnica atrelada àquela linha. Ah, talvez a roupagem que ela utilize não seja uma roupagem para mim. E tudo bem, não tem problema nenhum. A gente não precisa ser todo mundo igual. Dentro dos nossos próprios grupos de estudos no Pedra de Afiar, dá uma olhada no nosso site pedradeafiar.org, a gente estabelece sempre que a unidade ela é feita de pluralidades. Você não perde a sua individualidade ao entrar numa unidade. Você ratifica aquilo que te torna único, mas você precisa saber o que de fato te torna único, que não necessariamente é a revolta com o mundo, porque isso todo mundo tem. Não dependendo do seu grau de alienação, você pode ter mais ou menos. Não é isso, é aquilo que você é em essência. Eu vou dar um exemplo auspicioso para ficar um pouco mais claro. Dentro daquilo que se chama da doutrina telemita, fala que todo homem e toda mulher é uma estrela, significa que todo mundo é único, todo mundo tem a sua órbita de fato. E você precisa se tornar esse super ser, esse seu ser divino. Mas todas essas estrelas estão em Nuit, que é algo maior, que é esse único, esse ser único que aceita essas individualidades, quando a individualidade de fato exerce a sua verdadeira vontade, ou seja, ela se elimina das baixas paixões, ela sabe o que vai fazer, por que está fazendo, ela sabe as influências internas e externas que reagem sobre ela, ou seja, ele conhece o sistema e tudo bem. E aí ele pode falar, porque Nokiano talvez não seja para mim. Perfeito. Talvez o sistema Rosa Cruz não seja para mim. Perfeito. Talvez o sistema de magia cerimonial não seja para mim. Perfeito. Talvez a cabala prática não seja para mim. Perfeito. Não ser para você não significa que é o ruim. Não ser para você não significa que seja errado. Você não conhece o sistema para saber se é ou não é.
É como a criança, não, eu não gosto disso. Você provou? Não, mas não gosto. Então você não sabe se gosta ou não. Você precisa provar, você precisa conhecer. Isso também é uma outra metodologia dentro dos nossos grupos de estudos. O nosso grupo de estudo, nos graus iniciais, ele visa apontar um norte e mostrar coisas que outras pessoas estão fazendo ali também. Mostrando, nesse sistema a gente faz isso, nesse outro sistema a gente faz aquilo outro. Você tem essas nuances de cada sistema, mas que estão atreladas a essa essência. Ou seja, eu tenho formas diferentes para cada um utilizar aquela forma, mas é a essência que eu estou buscando. E aí gera uma outra coisa. Cuidado com o esquizoterismo. Cuidado com, eu não sei o que são essas coisas. Então eu vou pegar uma chave de um lugar, uma chave do outro lugar, uma chave do outro lugar. Vou me apropriar de algo que está inserido num sistema que eu não conheço o sistema para saber o que aquilo que realmente significa. E aí eu utilizo de uma maneira deturpada em outro sistema. A gente tem isso aí com karma, né? Você tem muita gente que usa karma da maneira mais absurda do mundo e as pessoas nem sabem o que é karma de fato. E aí você não sabe o que é isso e logo você não se comporta daquela forma. Você fala, o karma tá aí para resolver as coisas. Tá aí para resolver algumas coisas, de fato, mas não isso que você está pensando. Porque você não conhece a metodologia, você não conhece o sistema. Paulo, mas não dá para conhecer todos os sistemas. Verdade. Beleza. Não precisa conhecer todos os sistemas. Você precisa conhecer aquilo que norteia e aquilo que melhor se adapta a você. E ao perceber que aquilo se adapta bem a você, entender que aquilo que não se adapta a você não é ruim. Apenas não lhe cabe. Eu uso uma camisa de um número, o Patrick usa de outra, o João usa de outra. A gente pode até trocar as camisas aqui. Talvez fique ridículo, talvez não. Talvez sim. Talvez sim. Provavelmente sim. Mas uma camisa não é pior do que a outra, ela não é ruim porque não cabe em mim. Ela continua sendo uma camisa e ela funciona. Ela tem a mesma essência. Proteger o torso. Ponto. Aí vai ter um torso de um jeito, um torso do outro, um torso do outro. Pronto, acabou. É essa a grande questão. E aí acho que uma outra coisa que a gente tem que estar atento é que, obviamente, quando nós entramos em contato com o esoterismo e vamos nesse caminho de tentar modificar as coisas e a realidade, o que é, de fato, algo muito genuíno e importante, a gente, às vezes, esbarra mais uma vez em um problema de conceito, que é a ideia de ser pacífico e ser passivo. Se eu, como a gente está conversando aqui, olho para as coisas que estão ao meu redor, me afasto daquilo que eu não acho correto e trago para o mundo aquilo que eu acho certo, eu estou sendo pacífico, sim, e extremamente combativo. Talvez poucas coisas sejam mais combativas no uso correto da palavra do que se ancorar naquilo que você acha de fato verdadeiro e fortalecer aquilo no mundo. Então, ao invés de você, entre aspas, gastar o seu tempo atacando outras pessoas ou mesmo que sejam outras ideias, você pode fortalecer aquelas ideias que você acredita que sejam boas para a transformação dos outros. Ao invés de ficar nessa ilusão de que só falar coisas boas é ser muito passivo, você pode entender que através de vídeos como esse, de grupos de estudo, a gente pode primeiro aprender a pensar e aprender essas linhas norteadoras, como nós estamos falando, para que, mesmo com menos atitudes, nós sejamos muito mais efetivos, muito mais assertivos e a gente consiga realmente transformar. Porque às vezes esbravejar sobre coisas que nos incomodam, o que é legítimo e tudo bem, dá uma sensação de que a gente está mudando muita coisa, mas na verdade a gente não está. Só está tirando a revolta de dentro e colocando ela fora, mas não tira de dentro de fato. Exatamente. Né? E você não gera alguma conclusão que de fato modifique aquela situação. Porque por vezes, quando você tem debates assim, cada um sai com o seu posicionamento, ninguém muda ninguém e na verdade a gente não tem nada que de fato sirva para transformar o mundo. Então, é como se a gente ficasse conversando ali por horas, gastasse tempo e energia e, na verdade, não saísse do lugar. Ou saísse muito pouco. No máximo, infla o nosso ego, né? Exatamente, exatamente. Aí, eu vou me afastar, então, dessas pessoas, ou dessa situação, ou dessa linha esotérica específica, porque lá eles não me escutam, porque lá a gente não consegue, de fato, ter algo que transforme a sociedade, como a gente falou até aqui. Ok, a gente não muda as outras pessoas e, de fato, tem coisas e pessoas que nos incomodam muito. Mas diante
daquilo que a gente não controla, talvez a única saída que de fato seja conectada ao que é sagrado seja atuar naquilo que a gente realmente controla. E foi o que a gente falou, os nossos preconceitos, a nossa dificuldade, as nossas limitações, para que a partir do momento em que a gente se torne um ser de fato transformado, a gente mostre o caminho para essas pessoas. E aprenda também com outras pessoas que podem nos mostrar o caminho, para que todo mundo consiga se direcionar para algo que realmente é melhor. É o famoso pagão contra cristão, cristão contra pagão, né? Essas coisas que no final das contas, como a gente vem dizendo o vídeo todo, são pessoas contra pessoas. Porque no final das contas, o paganismo e o cristianismo não são inimigos, eles caminham juntos. Eu sei que vai ter muita gente talvez que queira criticar e mandar um comentário, fiquem à vontade, mas prestem atenção, porque a maioria das pessoas, quando elas têm esse preconceito, elas têm esse preconceito fundamentado no fato de que elas ou não conhecem o seu próprio sistema, ou mesmo conhecendo o seu próprio sistema, não conhecem o outro. E por isso dizem que o outro é contra. Mas como é que eu posso saber se o outro é contra aquilo que eu defendo se eu não sei o que o outro pensa, se eu não sei o que o outro pratica? Ah, porque pessoas do outro grupo atacam esse grupo. Beleza, pessoas fazem isso. Mas será que as pessoas daquele outro grupo que atacam esse grupo, elas entendem o que é aquilo que elas seguem de fato? Elas entendem o cerne daquilo que elas entendem, que elas seguem, que elas acreditam? Provavelmente não, porque se entendessem, perceberiam que são todas irmãs, perceberiam que estão todas falando a mesma coisa. E aí acho que para concluir é interessante a gente entender que toda essa conversa que a gente está falando dentro do meio esotérico, ela se aplica na vida. Porque isso é esoterismo. Esoterismo não é uma coisa que você faz na loja, no centro, no templo, na escola esotérica. Não, esoterismo é uma coisa que você aplica na vida, você aplica no dia a dia. E tudo isso que a gente está conversando aqui, que deve ser sim trabalhado no seu centro, na sua escola, no seu grupo magista, para poder fazer com que aquele grupo desenvolva autocrítica, se conheça melhor, consiga gerar um ambiente mais harmônico e aplicar na vida. Porque tudo isso que a gente está falando acontece dentro do esoterismo e fora do esoterismo. Nada que foi dito aqui é algo exclusivo do meio esotérico. É algo que acontece na vida como um todo, nas relações sociais como um todo. E se a gente não utilizar o meio esotérico como uma espécie de faculdade, né, como uma espécie de treinamento para a gente conseguir nos melhorar e aplicar isso na vida, tanto esse meio quanto o nosso meio dito profano vão estar sempre contaminados, sempre desarmônicos e sempre propagando preconceitos. Um outro comentário, já para a gente encerrar de fato esse programa, é uma autocrítica que todos nós devemos ter. Em relação a Patrick, vamos pegar essa última fala do Patrick, ele falou do seu centro, do seu grupo, do seu isso, do seu aquilo. Perfeito, mas ele está falando de uma coletividade. Vamos olhar para dentro de nós e perceber quantos de nós talvez não busquem se enveredar para um grupo desse porque nós nos achamos melhores do que esse grupo. Sim. Tá falando, não, eu me basto por mim mesmo. Eu sei as coisas. Sabe? Será que sabe? Será que você de fato está praticando magia ou você está alimentando o seu ego? Você está alimentando o demiurgo, né, maligno de algumas linhas gnósticas que vive, né, dentro de você. Então é importante a gente prestar essa atenção também, porque muitas das vezes a gente não se vincula a algum lugar, a gente não frequenta determinados lugares porque a gente acha que esse lugar não tem nada para nos acrescentar. Eu olho, tenho um preconceito, né? Faço um juízo de valor e falo, isso não serve para mim. Eu vou ali só para manter contato, para ver, né? Isso me ajuda a entender o quão magnífico eu sou, né? Eu vou lá para ratificar as minhas, olha lá, falando besteira, olha lá, isso. Não, é claro, na nossa jornada existe um momento que nós caminhamos sozinhos. Sim, mas esse momento que nós caminhamos sozinhos, ele só nos leva até um determinado ponto. A partir deste ponto, nós precisamos caminhar em grupo. Isso não vai fazer com que você não caminhe sozinho, porque a jornada é interna. Dentro de você, você vai estar tendo a sua própria jornada sozinho. Porque nós não estamos ali dentro, literalmente, ou melhor, estamos, mas não dessa forma com que as pessoas entendem. Então a gente precisa do grupo para ter essas trocas, para ter a possibilidade de ter uma outra visão da gente, uma autocrítica. Aqui no Pedra nós temos a nossa assembleia e nós trazemos, o assunto é esse.
O que a gente acha? Cada um aponta uma coisa diferente e através dessas coisas a gente lapida e fala, agora o Pedra segue esse caminho. Beleza, é essa correção dentro de tudo. Inclusive, preste atenção, essa ação que eu disse da Assembleia do Pedra de nortear, ou melhor, ver o caminho para qual nós seguimos para o nosso norte, também funciona dentro de nós. Porque a gente traz nessa assembleia, ó, eu acho tal coisa. Aí o Patrick fala, não, mas eu vejo isso, isso, isso. O João fala, eu vejo isso, isso, isso. E aquilo que eu disse inicialmente que eu via, talvez eu já não veja mais. Porque eu peguei essas outras informações e percebi que aquela minha visão ou estava errada ou estava limitada, o que é normal dentro dessa jornada. E aí eu consigo adaptar essa minha visão com essas outras percepções. E eu começo a combater esse preconceito ruim, não só no meio esotérico ou exotérico, como as pessoas dizem, mas verdadeiramente no meio esotérico, dentro de mim. E aí eu faço a verdadeira transformação. E ao fazer a verdadeira transformação, eu ocupo o espaço, como o João disse, de maneira saudável. Esse espaço interno e externo. Elimino todas essas questões e crio um ambiente seguro para onde as pessoas possam aprender isso também, e eu vou continuar aprendendo, porque nós não somos perfeitos de maneira absoluta, enquanto seres manifestos, e a gente vai se desenvolvendo cada vez mais. E até o próximo programa. Tchau, tchau!